Tá tudo tão caro, não sei como vamos conseguir. Está cada vez mais difícil. 3 frases, apenas 3 frases que você repete quase todos os dias, talvez várias vezes por dia, achando que está apenas descrevendo sua realidade financeira. Mas, e se eu te dissesse que essas palavras não estão descrevendo nada, e sim decretando tudo? E se cada vez que você pronuncia essas frases na frente da sua família, você não está desabafando, você está programando? Programando a mente dos seus filhos, programando a atmosfera da sua casa, programando o seu próprio destino financeiro para um ciclo interminável de escassez. Porque existe um princípio espiritual milenar, confirmado tanto pela sabedoria bíblica quanto pela ciência da mente, que a maioria das pessoas desconhece completamente. Suas palavras não são apenas sons que se dissipam no ar, elas são decretos. Decretos que constroem ou destroem, que abrem ou fecham, que atraem abundância ou aprisionam na falta. Você está prestes a descobrir algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga cada conversa sobre dinheiro na sua casa. Nos próximos minutos, vou revelar o mecanismo oculto, espiritual e psicológico, pelo qual essas 3 frases inocentes funcionam como portais energéticos que mantêm sua família presa em um campo de impossibilidade financeira. Mais importante ainda, você vai aprender exatamente quais palavras usar para substituir esses decretos de escassez por declarações de fé que realinham sua mente, sua casa e seu destino com a frequência da prosperidade. Não estou falando de pensamento positivo superficial ou afirmações vazias. Estou falando de um conhecimento sagrado, registrado em Provérbios 18:21, um código que os patriarcas usavam para abençoar gerações inteiras com suas palavras, e que você, como líder da sua família, tem o poder e a responsabilidade de ativar agora, porque aqui está a verdade que ninguém te contou. O maior problema da sua situação financeira não é a economia, não é seu salário, não é o governo. O maior problema é a linguagem que você instalou como padrão na sua própria casa. E quando você muda a linguagem, você muda o campo energético. Quando você muda o campo energético, você muda as possibilidades. E quando você muda as possibilidades, tudo muda. Então respire fundo, porque o que você está prestes a aprender vai exigir que você assuma uma responsabilidade assustadora, a responsabilidade de admitir que suas palavras têm poder real e que você tem usado esse poder contra si mesmo e contra quem você mais ama. Mas também vai te dar algo precioso, o mapa exato para reverter esse decreto, palavra por palavra, dia após dia, até que a atmosfera da sua casa seja completamente transformada. Imagine a cena. É domingo à noite. A família está reunida na sala e alguém menciona que as crianças precisam de material escolar novo. Você sente aquele aperto familiar no peito, aquela tensão que sobe pelos ombros. E antes mesmo de pensar, as palavras já saíram da sua boca. Tá tudo tão caro, não sei como vamos conseguir. E então acontece algo sutil, mas devastador. O ar da sala muda. É como se uma nuvem pesada descesse sobre todos. Você vê nos olhos do seu filho aquele brilho de expectativa se apagando lentamente. Sua esposa ou seu marido suspira, os ombros curvam levemente para frente e aquele silêncio pesado, aquele silêncio que diz mais do que 1000 palavras, instala-se como um hóspede indesejado. Ninguém diz mais nada. A conversa morre ali e você percebe, com um peso no coração, que não foi a primeira vez, foi apenas mais uma. Você conhece esse momento, não conhece? Aquele momento em que suas próprias palavras criam uma prisão invisível ao seu redor. Porque não é só sobre o material escolar, é sobre a roupa nova que a criança pediu e ouviu está cada vez mais difícil. É sobre o passeio em família que foi mencionado e recebeu como resposta, não sei como vamos conseguir. É sobre cada pequeno sonho, cada pequena esperança, cada pequena possibilidade que foi sufocada antes mesmo de ter chance de respirar. E o pior de tudo, você não faz isso por maldade. Você faz porque acha que está sendo responsável, realista, honesto. Você pensa que está preparando sua família para a dureza da vida. Mas no fundo, bem no fundo, existe uma voz silenciosa que sussurra uma verdade incômoda. Você não está preparando ninguém. Você está contaminando. E essa palavra, contaminando, dói. Não dói, mas é exatamente isso que está acontecendo. Cada vez que você verbaliza essas frases sobre dinheiro, você não está apenas expressando uma preocupação legítima. Você está instalando um programa mental na mente de todos que estão ouvindo. Seus filhos, que deveriam estar aprendendo a sonhar, estão aprendendo a desistir antes de tentar. Estão aprendendo que o mundo é um lugar hostil, onde tudo é caro demais e nunca vai dar certo. Estão absorvendo
como esponjas, não apenas suas palavras, mas a frequência energética de derrota que vem embutida nelas. E você sabe disso, você sente isso, porque depois que você fala essas frases, você não se sente aliviado, como se tivesse desabafado. Você se sente pior, mais pesado, mais preso. A culpa começa a crescer silenciosamente. Você se pega pensando à noite, quando todos já estão dormindo. Que tipo de exemplo eu estou sendo? Que tipo de herança emocional eu estou deixando? Porque você lembra da sua própria infância, dos seus próprios pais dizendo coisas parecidas. E você jurou que seria diferente, que seus filhos não cresceriam com aquela mesma ansiedade sobre dinheiro que você carregou a vida inteira. Mas de alguma forma, as mesmas palavras que você ouviu estão saindo agora da sua boca. O ciclo continua. A maldição verbal se perpetua, passando de geração em geração como uma herança maldita que ninguém pediu, mas todos carregam. E você se sente impotente porque como parar de falar sobre algo que é real? As coisas realmente estão caras. O dinheiro realmente está curto. Como negar a realidade? Mas aqui está o que te corrói por dentro. Você sente que suas palavras estão criando uma atmosfera tóxica na sua própria casa. Uma atmosfera onde a conversa sobre dinheiro sempre termina em frustração, onde os planos sempre esbarram no não dá, onde os sonhos morrem antes de nascer. Você vê isso refletido no comportamento das crianças. Elas pararam de pedir coisas, não porque amadureceram, mas porque aprenderam que pedir é inútil. Aprenderam que a resposta sempre virá carregada daquela energia pesada de impossibilidade. E isso deveria ser um alívio. Menos pedidos, menos pressão, mas não é. É perturbador. Porque você percebe que não ensinou resiliência, ensinou resignação. Não ensinou sabedoria financeira, ensinou medo crônico do dinheiro. E tem mais. Você tenta compensar, tenta ser positivo às vezes, forçar um sorriso, dizer, vamos conseguir, com uma voz que não convence nem você mesmo. Mas as crianças sentem a falsidade, elas têm aquele detector natural de autenticidade e sabem quando você está apenas tentando amenizar o que realmente pensa. Então suas tentativas de pensar positivo caem vazias, porque por baixo delas, a programação de escassez continua rodando. As 3 frases, tá tudo tão caro, não sei como vamos conseguir, está cada vez mais difícil, se tornaram o mantra não oficial da sua casa. São repetidas tantas vezes que viraram parte da identidade familiar. São o pano de fundo constante das conversas sobre qualquer coisa que envolva dinheiro. Do lanche da escola às férias dos sonhos que nunca saem do papel. Você senta à mesa do café da manhã, olha as notícias e lá está você de novo, tudo tão caro. Passa no supermercado, olha os preços e comenta com o cônjuge. Não sei como vamos conseguir fazer o mês fechar. Escuta um amigo falar sobre uma oportunidade de trabalho e sua primeira reação interna é: está cada vez mais difícil achar algo que preste. Virou automático, virou reflexo, virou uma forma de se conectar com outras pessoas, porque todo mundo está reclamando, então você reclama também. É quase um ritual social. Encontra alguém, reclama do dinheiro, a pessoa concorda e reclama de volta, e todos saem daquilo se sentindo o que exatamente? Validados? Compreendidos? Não. Todos saem sentindo-se ainda mais presos no mesmo buraco coletivo de impossibilidade. E aqui está a dor mais profunda, a que você talvez nem admita para si mesmo. Você tem medo de que já seja tarde demais. Medo de que seus filhos já tenham absorvido tanto dessa linguagem de escassez que ela já esteja gravada na personalidade deles. Você vê seu filho adolescente dizendo, não tenho dinheiro para isso, com aquela mesma resignação derrotada que você tem. Você ouve sua filha comentando, tá tudo muito caro com apenas 12 anos de idade e algo dentro de você se parte, porque você reconhece, ela está falando com a sua voz, ela está decretando com as suas palavras, ela herdou sua frequência vibratória de escassez e você se pergunta, com um aperto no coração que é quase físico, como eu desfaço isso? Como eu quebro um padrão que já passou para a próxima geração? Como eu ensino uma nova linguagem quando a antiga está tão profundamente enraizada em mim? Agora, antes de eu te mostrar a saída, preciso destruir a defesa que está se formando na sua mente neste exato momento. Porque eu sei o que você está pensando. Você está pensando, mas eu não estou inventando nada. Eu estou apenas falando a verdade. As coisas realmente estão caras. O dinheiro realmente está difícil. Eu seria desonesto e irresponsável até se fingisse que está tudo bem quando não está. E essa é a armadilha perfeita. Essa é a prisão mental que foi cuidadosamente construída
pela cultura de escassez que domina nossa sociedade, porque nos ensinaram desde pequenos que verbalizar o problema é o primeiro passo para resolvê-lo, que reclamar é uma forma legítima de processar frustração, que ser realista sobre dinheiro é sinal de maturidade, enquanto falar de abundância sem ter conta bancária recheada é fantasia perigosa, ilusão de gente ingênua. Então, você defende seu direito de reclamar, de expressar sua angústia, de falar sobre a dificuldade. Afinal, se você não pode falar sobre o que está sentindo, o que resta? Mas aqui está o que essa filosofia popular completamente ignora. Existe uma diferença fundamental entre reconhecer um desafio e decretar uma sentença. Existe uma diferença entre dizer internamente: preciso encontrar soluções criativas para este momento financeiro, e declarar em voz alta, repetidamente, na frente de toda a família: não sei como vamos conseguir. A primeira é consciência, a segunda é programação. A primeira mantém sua mente aberta, buscando caminhos. A segunda fecha todas as portas, porque ordena ao seu subconsciente e ao subconsciente de todos que ouvem que não há saída, que a situação é impossível, que você está derrotado antes mesmo da batalha começar. E esse realismo que você tanto defende não é realismo, é pessimismo disfarçado de sabedoria. É uma capitulação antecipada pintada com as cores da responsabilidade. É a linguagem que seus avós falaram, que seus pais repetiram e que você agora perpetua, sem nunca questionar se existe outra forma. O verdadeiro inimigo não é o dinheiro, não é a economia, não é seu emprego ou sua falta de oportunidades. O verdadeiro inimigo é o programa mental herdado que diz: falar sobre escassez é normal, é realista, é até virtude. Esse programa te convenceu de que há uma espécie de nobreza no sofrimento verbal, de que quem reclama muito está apenas sendo honesto, enquanto quem fala de abundância está alienado da realidade. E enquanto você acreditar nisso, enquanto você defender seu direito sagrado de verbalizar a falta, você permanecerá preso. Porque o que esse realismo faz é te cegar para um princípio muito mais antigo, muito mais poderoso, muito mais real do que qualquer situação financeira temporária. O princípio de que a palavra não apenas descreve a realidade, ela a cria. Seus ancestrais sabiam disso. Os sábios de todas as tradições sabiam disso. Mas em algum lugar no caminho da modernidade, esse conhecimento foi enterrado sob camadas de cinismo e bom senso, e agora chegou a hora de desenterrá-lo. Então deixe-me te apresentar a um versículo que você talvez conheça, mas nunca compreendeu em sua magnitude total. Provérbios 18:21. Escute com atenção, como se fosse a primeira vez. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Leia de novo, devagar. A morte e a vida estão no poder da língua. Não diz que a língua influencia, não diz que a língua ajuda ou atrapalha um pouco. Diz que a morte e a vida, os dois extremos absolutos da existência, estão literalmente no poder da sua língua. Este não é um versículo sobre ser educado nas conversas ou evitar fofoca. Este é um versículo sobre o poder criativo literal da palavra falada. É uma declaração de que você, através da sua boca, tem acesso a uma força que pode gerar vida, prosperidade, possibilidade, esperança ou decretar morte, estagnação, impossibilidade, desespero. E a segunda parte é ainda mais reveladora. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, aqueles que dominam esse poder verbal colhem os resultados diretos dessa maestria. Eles, literalmente, se alimentam das consequências das suas próprias palavras. Agora, conecte isso com o que Napoleon Hill descobriu através de décadas estudando os homens mais prósperos da América. Pensamentos são coisas. Mas Hill foi além. Ele revelou que pensamentos, quando expressos em palavras, tornam-se decretos carregados de frequência vibratória que o universo responde, que sua mente subconsciente não distingue entre uma simples reclamação e uma ordem direta. Quando você diz, não sei como vamos conseguir, seu subconsciente não ouve um desabafo. Ele ouve uma instrução. Pare de buscar soluções. Feche os canais de criatividade. Aceite a derrota. E ele obedece, porque é assim que funciona. Seu subconsciente não julga,
não argumenta, não questiona. Ele simplesmente executa as ordens que recebe através da repetição das suas palavras. E quando você repete as 3 frases proibidas, tá tudo tão caro, não sei como vamos conseguir, está cada vez mais difícil, você está dando ordens claras, repetitivas e poderosas para que sua mente construa uma realidade de escassez ao seu redor. Este era o conhecimento secreto dos patriarcas bíblicos. Por que Abraão abençoava seus filhos com palavras específicas? Porque Jacó decretou destinos sobre cada um dos seus 12 filhos através de declarações verbais solenes. Porque Jesus constantemente dizia: seja feito conforme a tua palavra, e de acordo com a tua fé assim te aconteça? Porque eles sabiam, eles compreendiam o que a modernidade esqueceu, que a palavra é o instrumento pelo qual o invisível se torna visível, pelo qual a possibilidade se torna realidade, pelo qual a fé se materializa em experiência. Não era superstição, não era folclore, era ciência espiritual aplicada. E esse código, esse princípio milenar de que suas palavras são seus decretos espirituais, está disponível para você agora. Não como teoria interessante, não como conceito filosófico, mas como ferramenta prática para reprogramar completamente a atmosfera financeira da sua casa, começando hoje, começando com a próxima frase que sair da sua boca. Vamos então decodificar, uma por uma, as 3 frases que estão mantendo você e sua família presos em um campo energético de escassez. E mais importante, vamos revelar exatamente o que você deve falar no lugar delas. Começando pela primeira, a mais comum, a que você provavelmente disse hoje mesmo, talvez mais de uma vez. Tá tudo tão caro. Parece inofensivo, não é? Parece apenas uma observação factual sobre a inflação, sobre os preços, mas vou te mostrar o que realmente está acontecendo quando você pronuncia essas 4 palavras. No momento em que você diz "tá tudo tão caro", você envia uma instrução direta para o seu sistema reticular ativador, a parte do cérebro responsável por filtrar a realidade e decidir o que você vai notar e o que vai ignorar. E a instrução é clara: me mostre apenas os preços altos, me mostre apenas a escassez, me faça cego para as oportunidades. E seu cérebro obedece perfeitamente. Nos dias seguintes, você vai ao supermercado e o que você vê? Apenas os produtos que subiram de preço. Seu olhar desliza sobre as promoções, sobre os produtos em oferta, sobre as alternativas mais baratas e vai direto para aquilo que confirma seu decreto. Olha, viu? Tá tudo caro mesmo. Você lê as notícias e seu cérebro destaca apenas as manchetes sobre inflação, sobre crise, sobre dificuldade econômica. Você conversa com amigos e inconscientemente direciona a conversa para reclamações sobre preços, buscando validação coletiva do seu decreto. Não é coincidência. Não é porque realmente está tudo caro, é porque você programou sua própria mente para enxergar apenas isso. Você criou um filtro de escassez através das suas palavras. E agora esse filtro determina sua realidade percebida. Você está vivendo em um mundo construído pelo seu próprio decreto verbal. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você diz "tá tudo tão caro", você não está apenas programando seu cérebro, você está emitindo uma frequência vibratória e sua casa, sua família, funciona como uma antena que capta e amplifica essa frequência. Pense assim: você é o transmissor principal. Sua esposa ou marido e seus filhos são receptores e retransmissores. Quando você emite a frequência de "tudo é caro", eles captam essa onda energética e começam a vibrar na mesma sintonia. Sem nem perceber, todos começam a falar a mesma linguagem, a ver o mundo através das mesmas lentes de limitação. A casa inteira entra em ressonância com a escassez. E quando uma família inteira vibra na frequência da falta, adivinha o que o universo envia de volta? Mais falta, mais confirmação, mais situações que parecem provar que, de fato, tudo está caro e difícil demais. Então aqui está a primeira substituição poderosa que você precisa instalar agora mesmo como um novo programa mental. Ao invés de "tá tudo tão caro", você vai começar a decretar: estou encontrando formas criativas de prosperar. Sinta a diferença energética dessa frase. Estou encontrando formas criativas de prosperar. Essa declaração faz algo radicalmente diferente no seu cérebro e na sua casa. Primeiro, ela muda o foco de problema para a solução. Seu sistema reticular ativador recebe uma nova ordem: me mostre caminhos. Me mostre oportunidades, me mostre formas criativas de gerar e multiplicar recursos. E porque seu cérebro é uma máquina obediente, ele começa a buscar exatamente isso. De repente você nota uma promoção que sempre esteve lá,
mas você nunca viu. De repente, uma ideia de renda extra surge na sua mente. De repente, alguém menciona uma oportunidade e você está mentalmente aberto para considerá-la, ao invés de rejeitá-la automaticamente com seu velho programa de "tá tudo difícil". Segundo, essa nova declaração, estou encontrando formas criativas de prosperar, é uma afirmação de agência. Você não está mais na posição de vítima impotente diante dos preços do mundo. Você está na posição de criador ativo de soluções. Você está dizendo ao universo, ao seu subconsciente e à sua família: eu tenho poder aqui. Eu tenho criatividade, eu tenho capacidade de navegar qualquer situação e encontrar caminhos. E essa mudança de identidade, de vítima das circunstâncias para criador de possibilidades, é absolutamente transformadora, porque Napoleon Hill descobriu uma lei fundamental. Você atrai aquilo em que você se concentra com emoção. Quando sua concentração está em tudo é caro, problema, você atrai mais situações problemáticas. Quando sua concentração está em estou encontrando formas criativas, solução, você ativa sua mente criativa, seu insight divino, sua conexão com oportunidades que sempre estiveram ao seu redor, mas eram invisíveis para você. Terceiro, quando você fala essa nova declaração na frente da sua família, você está reprogramando o campo energético da casa. Seus filhos ouvem: estou encontrando formas criativas de prosperar. E algo dentro deles se acende. Eles aprendem que desafios são convites para a criatividade, não sentenças de impossibilidade. Eles absorvem a energia de meu pai, minha mãe, é alguém que encontra caminhos, e isso se torna parte da identidade deles. Imagine o poder disso. Ao invés de criar uma geração de filhos que aprenderam a língua da resignação, você está criando uma geração que fala fluentemente o idioma da solução criativa. Ao invés de herdar sua ansiedade sobre dinheiro, eles herdam sua fé aplicada, sua confiança de que sempre há um caminho, mesmo quando ainda não está visível. E não se engane, essa não é uma declaração vazia de pensamento positivo superficial. Estou encontrando formas criativas de prosperar. É uma afirmação de fé bíblica aplicada. É você dizendo: confio que Deus, que criou o universo inteiro, tem recursos e caminhos que eu ainda não vi. E eu estou aberto, atento e ativo na busca deles. É Provérbios 18:21 em ação. Você está usando o poder da língua para decretar vida, possibilidade, abertura mental. E você vai começar a colher o fruto dessa declaração, porque, como o versículo promete, o que bem a utiliza, come do seu fruto. As palavras criam, os decretos se materializam. A frequência que você emite é a frequência que você atrai. Essa é a lei. E agora você está aprendendo a usá-la a seu favor, ao invés de contra você. Agora vamos para a segunda frase proibida. E esta é talvez a mais destrutiva de todas, porque é uma rendição total. Não sei como vamos conseguir. Você pode até achar que está sendo humilde ao admitir que não tem todas as respostas. Pode achar que está sendo vulnerável ao expressar sua incerteza. Mas espiritualmente, mentalmente, energeticamente, essa frase é uma catástrofe. Porque quando você diz não sei como vamos conseguir, você não está apenas admitindo ignorância temporária sobre o próximo passo. Você está fechando ativamente o canal da intuição divina. Você está decretando incompetência. Você está ordenando ao seu subconsciente: pare de buscar respostas. Desista da busca. Aceite que não há caminho. E pior, você está declarando isso no plural. Não sei como vamos conseguir. Arrastando toda a família para dentro da mesma prisão mental de impossibilidade coletiva. Pense no que acontece energeticamente naquele momento. Você está em uma situação desafiadora, certo? O universo te apresentou um problema que exige solução. E em algum lugar dentro de você, em algum lugar além da mente consciente limitada, existe uma sabedoria maior. Alguns chamam de intuição, outros de Espírito Santo, outros de mente criativa universal, que está tentando te entregar insights, te guiar para o próximo passo, te conectar com a resposta. Mas então você abre a boca e declara: não sei como vamos conseguir. E é como se você pegasse aquele canal de comunicação entre você e a sabedoria divina e cortasse o fio. Você bloqueou o sinal. Você disse ao universo: não preciso da resposta. Já decidi que não há resposta. Já me rendi. E o universo, respeitando seu livre-arbítrio, seu decreto soberano, simplesmente para de enviar os sinais. Seus filhos ouvem isso e algo dentro deles morre um pouco, porque eles olham para você como fonte de segurança, como aquele que tem respostas,
como o líder da tribo familiar. E quando você, o líder, declara "não sei como vamos conseguir", a mensagem subliminar que chega até eles é: estamos perdidos. Não há esperança. Até quem deveria saber o caminho admitiu que não há caminho. Isso cria uma ansiedade existencial profunda nas crianças. Não é a ansiedade saudável que motiva a ação, é a ansiedade paralisante que ensina desamparo aprendido. É o tipo de ansiedade que vai segui-los pela vida adulta, fazendo com que, diante de qualquer desafio financeiro, eles sintam aquele mesmo aperto no peito, aquela mesma sensação de "não tem jeito", que você instalou neles com suas palavras repetidas. E tem mais. Essa frase, "e não sei como vamos conseguir", contradiz frontalmente um princípio bíblico fundamental, registrado em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Percebe o que esse versículo está dizendo? Você não precisa saber como, você precisa confiar em quem sabe. Sua mente limitada, seu entendimento humano restrito, nunca vai ter todas as respostas antecipadamente. Mas quando você confia, quando você reconhece que existe uma inteligência superior orquestrando os caminhos, quando você mantém a postura de expectativa confiante, ao invés de rendição derrotada, os caminhos se revelam, as veredas se endireitam. A resposta que você não conseguia ver de forma alguma aparece. Então aqui está o decreto poderoso que substitui "não sei como vamos conseguir". Confio que o caminho está se revelando. Sente a mudança de frequência? Confio que o caminho está se revelando. Essa declaração faz várias coisas simultaneamente. Primeiro, ela admite humildade. Você não está fingindo ter todas as respostas, mas é uma humildade ativa, não passiva. É a humildade que diz: "não vejo o caminho completo ainda, mas confio que ele existe e está sendo revelado passo a passo". Segundo, essa frase mantém você em um estado de expectativa alerta. Seu cérebro agora está programado para buscar sinais, para notar sincronicidades, para identificar a próxima peça do quebra-cabeça. Você está dizendo: "estou atento, estou aberto, estou pronto para receber a orientação". Terceiro, confio que o caminho está se revelando. É uma afirmação presente e contínua. Não é "confio que um dia talvez algo melhore". É agora. É em processo. É acontecendo mesmo que você ainda não veja o resultado final. Isso muda completamente sua energia. Ao invés de ansiedade paralisante, você opera com expectativa confiante. Ao invés de contrair em medo, você expande em fé. E essa mudança energética é captada por todos ao seu redor. Seus filhos sentem a diferença. Eles podem não entender intelectualmente, mas energeticamente eles captam. Meu pai, minha mãe, não têm todas as respostas, mas têm fé. E essa fé nos mantém seguros enquanto o caminho se revela. Isso é ensinar fé aplicada. Isso é transmitir confiança espiritual através do exemplo vivo das suas palavras. E aqui está o que vai acontecer quando você começar a decretar "confio que o caminho está se revelando", ao invés de "não sei como vamos conseguir". Os caminhos vão começar a aparecer, não por mágica, mas porque você reprogramou sua mente para notá-los. Aquela conversa casual com um conhecido que menciona uma oportunidade, antes você nem registrava, mas agora você está atento e faz a conexão. Aquela ideia que surge às 3 da manhã, antes você descartava como impossível, mas agora você anota e explora. Aquele insight sobre reorganizar suas finanças de forma diferente, antes bloqueado pelo seu programa de "não tem jeito", mas agora tem espaço para emergir. O caminho sempre esteve se revelando, mas você estava cego, porque seus próprios decretos de rendição fecharam seus olhos espirituais. Napoleon Hill chamava isso de sintonia com a inteligência infinita. Quando você declara confiança no processo, você sintoniza sua frequência mental com a frequência da solução. E então ideias, pessoas, oportunidades que vibram naquela mesma frequência são naturalmente atraídas para você. Não é sorte, não é coincidência. É a lei da atração operando conforme você programou através das suas palavras. Você estava atraindo problemas porque falava a linguagem do problema. Agora você vai começar a atrair soluções porque está falando a linguagem da confiança ativa. E sua família inteira, vibrando nessa nova frequência com você, vai começar a experimentar essa mudança, porque a casa é uma antena e você acabou de mudar a estação. Chegamos agora à terceira frase proibida, e esta é particularmente cruel, porque cria uma narrativa de deterioração progressiva. Está cada vez mais difícil. Essa frase não apenas descreve um momento presente desafiador,
Ela projeta um futuro cada vez pior. É uma profecia autorrealizável de piora constante. Quando você diz está cada vez mais difícil, você está literalmente programando sua mente para esperar que amanhã será pior que hoje, que o próximo mês será pior que este mês, que o próximo ano será pior que este ano. Você criou uma linha do tempo mental, onde a única direção possível é ladeira abaixo. E seu subconsciente, sempre obediente às suas palavras, trabalha incansavelmente para confirmar essa profecia. Ele vai te fazer notar tudo que piorou e te fazer ignorar tudo que melhorou. Ele vai te fazer interpretar qualquer desafio como prova de que realmente está cada vez mais difícil, enquanto descarta qualquer progresso como coincidência ou só um alívio temporário. Mas a destruição dessa frase vai além da sua própria mente. Quando você repete está cada vez mais difícil na frente dos seus filhos, você está instalando neles algo perigoso, ansiedade antecipatória crônica. Você está ensinando que o futuro não é um campo de possibilidades abertas, mas uma sentença de dificuldade crescente. Isso cria uma geração que vive em modo de sobrevivência constante, sempre esperando pelo próximo golpe, nunca relaxando verdadeiramente, nunca acreditando que pode haver facilidade, fluidez, abundância crescente. Eles aprendem a viver contraídos, não expandidos. Aprendem a se proteger do futuro, não a criá-lo. E tudo isso começou com 4 palavras que você repetiu tantas vezes que se tornaram a verdade oficial da casa. Está cada vez mais difícil. E sabe o que é irônico? Você provavelmente diz essa frase porque quer que sua família seja realista, preparada para a dureza da vida. Mas o que você está realmente fazendo é o oposto de prepará-los. Você está os incapacitando, porque pessoas preparadas para a adversidade são pessoas que acreditam na própria resiliência, na própria capacidade de crescer com os desafios. Mas você não está ensinando resiliência, você está ensinando vitimização. Está cada vez mais difícil. É a linguagem de quem está à mercê de forças externas incontroláveis. É a linguagem de quem abdica do próprio poder. É a linguagem de quem esqueceu um princípio fundamental que Napoleon Hill documentou estudando Andrew Carnegie, Henry Ford e os gigantes da sua época. Todo desafio carrega em si a semente equivalente de benefício. Toda dificuldade é uma oportunidade disfarçada de fortalecer músculos que você não sabia que tinha. Então vamos destruir esse decreto de deterioração e instalar um novo. Ao invés de está cada vez mais difícil, você vai começar a declarar: estou me fortalecendo a cada desafio. Sente a inversão total de energia? Estou me fortalecendo a cada desafio. Essa frase transforma completamente a relação com a adversidade. Agora, cada obstáculo não é mais evidência de um mundo que piora, mas sim uma oportunidade de você melhorar. Cada conta difícil de pagar não é mais prova de falência iminente, mas sim um exercício de criatividade financeira que está te tornando mais sábio. Cada não que você ouve não é mais rejeição definitiva, mas sim redirecionamento para um sim melhor. Cada fechamento de porta não é mais o fim, mas sim a força que te empurra para abrir janelas que você nem sabia que existiam. Quando você declara, estou me fortalecendo a cada desafio, você reprograma radicalmente seu sistema de interpretação da realidade. O mesmo evento que antes era visto como mais uma dificuldade nesse mundo que está cada vez pior, agora é visto como mais uma oportunidade de eu desenvolver minhas capacidades, minha fé, minha criatividade. Você saiu da narrativa de declínio e entrou na narrativa de crescimento. E isso não é autoengano positivo. Isso é verdade espiritual aplicada. Porque Tiago 1:2-4 diz explicitamente: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O desafio não é punição, é treinamento, é fortalecimento, é o processo divino de te transformar em alguém capaz de carregar a abundância que está vindo. E quando seus filhos ouvem você dizer: estou me fortalecendo a cada desafio, eles aprendem a lição mais valiosa que você poderia ensinar, que a vida não acontece com você, mas para você. Que cada dificuldade não é um inimigo a ser temido, mas um professor a ser respeitado. Que eles têm dentro de si uma capacidade infinita de se adaptar, de crescer,
de superar. Essa é a verdadeira preparação para a vida. Não o medo crônico de que tudo está piorando, mas a confiança inabalável de que eu tenho o que é necessário para navegar qualquer tempestade e sair mais forte do outro lado. Você está criando guerreiros espirituais, não vítimas perpétuas. Você está levantando uma geração que fala a linguagem do poder pessoal, não da impotência aprendida. E aqui está o segredo que Hill descobriu. O universo testa você com desafios proporcionais à grandeza do seu destino. Quanto maior a missão que te aguarda, maiores serão os obstáculos que você precisa superar para desenvolver a capacidade de cumpri-la. Quando você encara cada desafio como fortalecimento, você está dizendo sim ao processo divino de preparação. Você está declarando: estou pronto para ser moldado em alguém capaz de grandes coisas. E o universo responde a essa declaração enviando não apenas mais desafios, mas também os recursos, as pessoas, as oportunidades necessárias para você vencer cada etapa. Você saiu da frequência de vítima de um mundo cruel e entrou na frequência de guerreiro em treinamento para um destino grandioso. E essa mudança de frequência muda tudo. Agora, existe um quarto elemento que precisamos abordar, e este talvez seja o mais importante de todos: o conceito do contágio familiar. Porque não se trata apenas de você. Trata-se de como suas palavras criam um campo energético que afeta todos que vivem sob o mesmo teto que você. Pense na sua casa como uma antena emocional gigante. E você, como líder da família, seja pai, mãe, provedor, ou simplesmente a voz mais forte nas conversas sobre dinheiro, você é o transmissor principal dessa antena. A frequência que você emite através das suas palavras, dos seus decretos, da sua linguagem habitual sobre dinheiro, é a frequência que define a atmosfera emocional de toda a casa. Não é uma metáfora poética, é um princípio real de energia emocional e ressonância psíquica que qualquer pessoa sensível pode sentir ao entrar em ambientes diferentes. Você já entrou em uma casa e imediatamente sentiu uma energia pesada, mesmo sem ninguém ter dito nada? Ou visitou uma família e sentiu uma leveza, uma paz, uma sensação de que aqui as coisas fluem bem? Isso não é imaginação, é o campo morfogenético daquele espaço, o campo de energia emocional criado pelas palavras, pensamentos e emoções repetidos constantemente por quem vive ali. E quando você, o líder, repete dia após dia: tá tudo tão caro, não sei como vamos conseguir, está cada vez mais difícil, você está saturando esse campo com a frequência da escassez, da impossibilidade, da derrota. E seus filhos, seu cônjuge, todos que vivem com você, não precisam concordar intelectualmente ou conscientemente. Eles simplesmente absorvem essa frequência. Ela entra pelos poros emocionais deles. Ela se instala no subconsciente deles. Ela se torna a realidade percebida deles. É por isso que você vê seus filhos começando a falar como você, a decretar as mesmas coisas que você decreta, a ver o mundo através das mesmas lentes de limitação. Eles não escolheram conscientemente isso. Eles foram programados pela repetição constante da sua linguagem. E quando toda a família vibra na mesma frequência de escassez, algo perigoso acontece. Isso se torna um círculo vicioso que se auto-reforça. Você diz: tá tudo caro. Seu filho concorda e repete. Sua esposa suspira e adiciona: realmente não sei como vamos fazer. E isso volta para você como confirmação de que você estava certo. Então você diz de novo, com ainda mais convicção. E o ciclo se aprofunda. Vocês estão criando juntos, através dessa ressonância coletiva, uma realidade familiar de impossibilidade financeira. E quanto mais tempo isso continua, mais sólida essa realidade se torna, mais difícil parece quebrá-la. Mas aqui está a boa notícia, a notícia transformadora. Você, como transmissor principal, tem o poder de mudar toda a frequência da casa. Quando você muda sua linguagem, quando você começa a decretar: estou encontrando formas criativas de prosperar. Confio que o caminho está se revelando. Estou me fortalecendo a cada desafio. Você não está apenas mudando a si mesmo. Você está mudando o campo energético de todos. No começo, pode haver resistência. Seu cônjuge pode olhar com ceticismo. Seus filhos podem achar estranho. Afinal, eles estavam acostumados com o velho você. O você que sempre reclamava, que sempre via o lado difícil. Mas se você se mantém firme, se você continua emitindo essa nova frequência através de decretos consistentes, algo maravilhoso começa a acontecer. Eles começam a sintonizar, não porque você pediu, não porque você os convenceu intelectualmente, mas porque a frequência energética é contagiosa. Primeiro, eles vão notar que você está diferente.
mais leve, menos ansioso, mais confiante mesmo diante das mesmas dificuldades de antes. E essa mudança neles vai criar curiosidade, às vezes inconsciente. Depois, sem nem perceberem, eles vão começar a ecoar suas novas declarações. Seu filho, diante de um desafio escolar, pode dizer pela primeira vez: eu vou encontrar uma forma de resolver isso, ao invés de é muito difícil, não vou conseguir. Sua esposa, olhando as contas do mês, pode respirar e dizer: vamos encontrar uma solução, ao invés de entrar em pânico imediato. Essas pequenas mudanças são sinais de que o campo está mudando. A atmosfera da casa está sendo reprogramada. Vocês estão saindo coletivamente da frequência de escassez e entrando na frequência de possibilidade criativa. E quando toda uma família vibra na frequência da abundância, da fé aplicada, da confiança de que há caminhos sendo revelados, o universo responde a essa ressonância coletiva. Oportunidades começam a aparecer que pareciam impossíveis antes, não porque o mundo mudou, mas porque a capacidade coletiva da família de perceber e aproveitar oportunidades foi ativada. Alguém menciona uma vaga de emprego e, ao invés da resposta automática, não vai dar em nada, há uma abertura para explorar. Uma ideia de negócio surge e, ao invés de ser sufocada por tá tudo muito difícil agora, ela é nutrida por vamos ver como podemos começar pequeno. Um desafio financeiro aparece e, ao invés de pânico coletivo, há uma reunião familiar onde todos contribuem com ideias, todos se sentem parte da solução, todos crescem juntos no processo. Isso é o que significa ser o guardião da consciência verbal da sua família. Não é sobre controlar o que os outros falam, é sobre assumir responsabilidade pelo campo energético que você cria através das suas próprias palavras e confiar que quando você muda a frequência transmitida, todos ao seu redor, naturalmente, começam a sintonizar na nova estação. Seus filhos não precisam de uma palestra sobre o poder das palavras. Eles precisam de um modelo vivo. Eles precisam ver você, o líder, mudando sua linguagem e, consequentemente, mudando sua realidade. Porque crianças não aprendem pelo que você diz. Elas aprendem pelo que você faz consistentemente. E quando elas veem que as novas palavras trazem novos resultados, que os novos decretos abrem novos caminhos, elas absorvem essa sabedoria em um nível muito mais profundo do que qualquer explicação intelectual poderia alcançar. Então pare por um momento e visualize isso. Sua casa daqui a 6 meses. Você está sentado à mesa e surge uma conversa sobre as férias que a família gostaria de fazer. Que ao invés da resposta automática, não sei como vamos conseguir, você ouve a si mesmo dizendo, vamos encontrar uma forma criativa de tornar isso possível. E você vê o brilho voltando aos olhos das crianças. Você sente a energia da sala mudando de resignação para a exploração de possibilidades. Alguém sugere economizar de uma forma específica. Outro sugere uma alternativa mais acessível que ainda seria incrível. Outro lembra de um recurso que vocês têm, mas não estavam considerando. A conversa que costumava terminar em silêncio pesado agora está viva com ideias, com esperança, com a energia de nós conseguimos resolver coisas juntos. Essa é a transformação. Não é que todos os problemas desapareceram, é que a família inteira mudou a forma de se relacionar com os desafios. E tudo começou com você mudando 3 frases. Porque no final, o maior presente que você pode dar aos seus filhos não é dinheiro, não é conforto material garantido, não é protegê-los de toda dificuldade. O maior presente é ensiná-los a linguagem da abundância, a linguagem da fé aplicada, a linguagem do poder pessoal criativo. É mostrar a eles, através do seu próprio exemplo vivo, que não importa o que o mundo externo faça, não importa quais desafios apareçam, eles têm dentro de si, e entre eles, como família unida, a capacidade de encontrar caminhos, de se fortalecer, de confiar no processo divino de revelação. Essa é uma herança que nenhuma crise econômica pode tirar. É uma riqueza interna que nenhuma falência externa pode destruir. É o tipo de prosperidade que se multiplica através de gerações, porque foi instalada não como dinheiro no banco, mas como programa mental, como frequência vibratória, como forma de falar e, portanto, de criar realidade. E isso nos leva à verdade final, à síntese de tudo que decodificamos até aqui. Minhas palavras não descrevem meu mundo, elas o criam. Esse é o mantra, o princípio mestre que você precisa tatuar na sua consciência. Porque enquanto você acreditar que suas palavras são apenas reflexos passivos de uma realidade externa fixa, você permanecerá prisioneiro dessa realidade. Você será apenas um comentarista impotente da sua própria vida,
narrando uma história de limitação que você pensa que está apenas observando, mas que na verdade está escrevendo palavra por palavra, decreto por decreto. Mas quando você desperta para a verdade de que suas palavras são instrumentos criativos, ferramentas divinas de manifestação, você recupera seu poder. Você percebe que tem estado no assento do motorista o tempo todo, apenas dirigindo na direção errada, porque ninguém te ensinou como usar o volante corretamente. Agora você sabe. As 3 frases proibidas: tá tudo tão caro, não sei como vamos conseguir, está cada vez mais difícil, eram decretos de escassez que você repetiu tantas vezes que construíram uma prisão ao seu redor e ao redor da sua família. E as 3 declarações de poder: estou encontrando formas criativas de prosperar. Confio que o caminho está se revelando. Estou me fortalecendo a cada desafio. São as chaves que abrem todas as portas dessa prisão. Não é magia, não é auto-engano. É o princípio milenar de Provérbios 18:21, aplicado conscientemente. A morte e a vida estão no poder da sua língua e você escolhe, a cada frase que pronuncia, qual delas você vai decretar. Você escolhe se vai comer do fruto da morte, estagnação, impossibilidade, ansiedade transmitida para a próxima geração ou do fruto da vida. Possibilidades se revelando, fortalecimento através dos desafios, uma atmosfera familiar de fé aplicada e esperança confiante. E essa escolha não é feita uma vez, é feita centenas de vezes por dia. Cada vez que você abre a boca para falar sobre dinheiro, sobre desafios, sobre o futuro, cada frase é uma nova oportunidade de decretar vida ou morte. E agora, pela primeira vez, você está fazendo essa escolha conscientemente. Então aqui está o que eu quero que você faça agora, não amanhã, não na próxima semana, mas agora, neste exato momento em que você termina de ouvir estas palavras. Eu quero que você faça uma pausa e visualize a cena com a máxima clareza possível. Você está sentado à mesa com sua família daqui a 6 meses. A mesma mesa, as mesmas pessoas, mas algo é radicalmente diferente. A atmosfera, a energia, a forma como todos falam. Porque nos últimos 6 meses, você fez algo que pareceu pequeno no começo, mas se revelou absolutamente transformador. Você monitorou cada palavra sobre dinheiro que saiu da sua boca. Cada vez que tá tudo tão caro, tentou se formar nos seus lábios. Você pausou, respirou profundamente e escolheu conscientemente decretar: estou encontrando formas criativas de prosperar. Cada vez que não sei como vamos conseguir ameaçou escapar em um momento de ansiedade, você segurou, conectou-se com sua fé e declarou firmemente: confio que o caminho está se revelando. Cada vez que está cada vez mais difícil, quis sair como resposta automática a um desafio. Você interrompeu o padrão antigo e ativou o novo. Estou me fortalecendo a cada desafio. E agora, 6 meses depois, você está colhendo os frutos dessa disciplina verbal, dessa fidelidade aos seus novos decretos. Primeiro, você nota em si mesmo aquela ansiedade crônica que costumava apertar seu peito toda vez que pensava em dinheiro diminuiu. Não porque todos os problemas desapareceram magicamente, mas porque você reprogramou sua resposta interna a eles. Você não está mais em modo de pânico constante. Você está em modo de confiança ativa. E isso mudou sua capacidade de pensar claramente, de enxergar oportunidades, de tomar decisões criativas. Coisas que antes passavam despercebidas, agora saltam aos seus olhos. Uma promoção no supermercado que economiza exatamente o que você precisava. Uma conversa casual que menciona uma oportunidade de trabalho. Um insight, às 3 da manhã, sobre como reorganizar suas finanças de uma forma que nunca tinha considerado. Não é sorte, é que você mudou a frequência e agora está sintonizado no canal das soluções ao invés do canal dos problemas. Mas o mais bonito, o mais profundamente gratificante é o que você vê na sua família, seus filhos. Aquele peso que costumava aparecer nos ombros deles quando o assunto era dinheiro sumiu. Eles voltaram a falar dos seus sonhos, sem medo de serem sufocados pelo não dá automático. Sua filha mencionou ontem que quer fazer um curso e, ao invés da resposta antiga que teria cortado a esperança pela raiz, você disse: vamos descobrir juntos uma forma de tornar isso possível. E você viu os olhos dela se iluminarem, não porque você prometeu pagar o curso imediatamente, mas porque ela sentiu algo que estava esquecido há muito tempo. Possibilidade, esperança, a sensação de que tem alguém ao lado dela que acredita que caminhos existem mesmo quando ainda não estão visíveis. Seu filho,
que costumava ficar em silêncio tenso quando vocês conversavam sobre contas, agora participa das conversas com ideias, com sugestões, sentindo-se parte de uma família que resolve problemas juntos, ao invés de afundar neles coletivamente. E seu cônjuge, aquela tensão constante entre vocês que vinha de anos vivendo sob a nuvem da ansiedade financeira compartilhada, está se dissolvendo, não de uma hora para outra, mas gradualmente, conforme ele ou ela percebe que você mudou, que você não está mais alimentando o ciclo de reclamação e desespero, que você está irradiando uma frequência diferente e, aos poucos, quase sem perceber, seu cônjuge começa a ecoar sua nova linguagem, começa a dizer, vamos encontrar uma solução, ao invés de entrar em pânico. Começa a falar de planos futuros com um tom de expectativa, ao invés de resignação. Vocês dois se tornaram uma dupla de transmissores, emitindo a mesma frequência de fé aplicada, e seus filhos, captando essa ressonância dobrada, absorvem ainda mais profundamente o novo programa. A casa inteira vibra diferente. Não é que vocês estão fingindo que tudo está perfeito, é que vocês estão decretando que tudo é possível, e essa mudança de decreto mudou tudo. Você se pega sorrindo em momentos inesperados, percebendo com gratidão silenciosa. Nós quebramos o ciclo de escassez que passou da geração dos seus avós para seus pais, dos seus pais para você, e que ameaçava passar de você para seus filhos, foi interrompido. Não porque você de repente ficou rico, mas porque você mudou o idioma. Você ensinou à sua família uma nova língua. A língua da abundância, da criatividade diante dos desafios, da confiança no processo divino de revelação. E essa língua, essa frequência vibratória instalada através das suas palavras conscientes e consistentes, é uma herança mais valiosa do que qualquer conta bancária, porque é uma herança que não pode ser tirada por nenhuma crise externa. É uma riqueza interna que se multiplica, que se fortalece, que será passada para seus netos, não como dinheiro, mas como mentalidade, como forma de ver e criar o mundo. Mas para chegar nessa cena, para viver essa transformação, você precisa fazer um compromisso sagrado hoje. Não comigo, não com ninguém externo, mas com você mesmo, com sua família, com o propósito divino da sua vida. E o compromisso é este: pelos próximos 30 dias, você vai se tornar o guardião consciente das suas próprias palavras sobre dinheiro. 30 dias de vigilância absoluta. Cada vez que uma das 3 frases proibidas começar a se formar, e elas vão porque são padrões neurais profundos, de anos de repetição, você vai interceptar antes que saia. Vai pausar por 2 segundos, vai respirar e vai escolher conscientemente o decreto oposto. Isso vai parecer estranho no começo, vai parecer falso, mecânico, forçado. Sua mente vai resistir dizendo, mas eu não estou sentindo isso. Estou só dizendo palavras vazias. Ignore essa voz, porque ela é a voz do velho programa tentando se manter vivo. Continue decretando as novas palavras, mesmo que ainda não acredite totalmente nelas, porque a crença vem depois da ação repetida, não antes. E aqui está o que vai acontecer. Lá pela 2ª semana, você vai notar que ficou um pouco mais fácil. As novas declarações vão começar a sair com menos esforço. Você vai se pegar dizendo, estou encontrando formas criativas de prosperar e sentindo uma pequena centelha de verdade nessas palavras. Na 3ª semana, você vai ter sua primeira evidência externa. Algo vai acontecer. Uma oportunidade, uma ideia, uma solução que você não estava vendo antes. E você vai reconhecer, isso apareceu porque eu mudei minha frequência. E essa primeira confirmação vai alimentar sua fé, vai fazer você se comprometer ainda mais profundamente com os novos decretos. E na 4ª semana, o milagre real acontece. As novas palavras deixam de ser um esforço consciente e começam a se tornar seu novo padrão. Você se pega falando automaticamente a linguagem da abundância e as velhas frases proibidas começam a soar estranhas, desconfortáveis, como roupas que não servem mais. Você está se tornando uma nova pessoa, uma pessoa que usa o poder da língua para criar vida, não morte. Mas eu preciso te avisar, haverá momentos de teste. Situações vão aparecer especificamente para testar sua fidelidade aos novos decretos. Uma conta inesperada, uma despesa emergencial, um não que dói, uma rejeição que parece confirmar os velhos medos. E nesses momentos, a tentação de voltar para a linguagem antiga será enorme. Você vai sentir a pressão de dizer, viu, eu sabia, realmente está cada vez mais difícil. Não tem como conseguir.
Esses são os momentos cruciais. Momentos onde você escolhe entre recair no velho programa ou fortalecer o novo. E eu te digo, quando esses momentos chegarem, e eles vão chegar, você respira ainda mais profundamente, você se ancora ainda mais firmemente na verdade de Provérbios 18:21 e você declara com ainda mais convicção: confio que o caminho está se revelando. Estou me fortalecendo a cada desafio, porque esses momentos não são punição. São treinamento. São o universo te perguntando: você realmente acredita nesse novo poder? Você realmente está comprometido com essa nova frequência? Ou era só conversa quando as coisas estavam tranquilas? E quando você passa por esses testes sem recair, quando você mantém seus novos decretos, mesmo sob pressão, algo poderoso acontece. Você consolida a transformação em um nível profundo. Não é mais teoria, não é mais esperança, é experiência vivida. É prova pessoal de que quando você muda suas palavras, você muda sua realidade. E essa certeza inabalável, forjada no fogo dos desafios reais, é o que te torna invencível, porque agora você não está apenas repetindo palavras bonitas. Você testou o princípio na fornalha da vida real e viu que funciona. Você comeu do fruto das suas palavras, assim como o Provérbios prometeu, e o fruto era bom, era vida, era possibilidade, era a abertura de caminhos que pareciam bloqueados. E agora ninguém pode tirar essa sabedoria de você. Ela é sua. Ganha através da prática fiel, consolidada através do teste e da vitória. Então, enquanto você encerra este momento e retorna à sua vida, eu quero que você carregue uma última verdade como um fogo sagrado no seu coração. Minhas palavras não descrevem meu mundo. Elas o criam. Repita isso agora, em voz alta ou no silêncio da sua mente. Minhas palavras não descrevem meu mundo. Elas o criam. Sinta o peso dessa verdade. Sinta a responsabilidade assustadora e, ao mesmo tempo, libertadora que ela coloca sobre seus ombros. Você não é uma vítima passiva das circunstâncias externas. Você é um criador ativo através do poder da sua língua. Cada palavra que você fala sobre dinheiro, sobre desafios, sobre futuro, é uma semente plantada no jardim da realidade. E você vai colher exatamente o que plantou. Então, plante sabiamente, plante conscientemente, plante vida, possibilidade, fortalecimento, confiança. E observe nos próximos meses a colheita milagrosa que emerge quando você finalmente aprende a usar o poder que sempre esteve disponível para você, mas que ninguém te ensinou a ativar, o poder criativo da palavra falada. Minhas palavras não descrevem meu mundo, elas o criam. Essa é a sua verdade agora, viva por ela, decrete através dela e transforme não apenas sua vida financeira, mas a atmosfera inteira da sua casa e a herança emocional que você deixará para as gerações que virão depois de você.